gobierno de Brasil. Me han garantizado que no van a reprimir al pueblo. Honduras, um país com 2 presidentes, um deposto, abrigado na embaixada brasileira, outro levado ao poder depois de um golpe de Estado há 3 meses. No Globo News Especial desta semana, você vai ver como está o clima na capital hondurenha. Direto de Tegucigalpa, os bastidores da crise política que deixou o país da América Central dividido e num impasse de consequências difíceis de prever. Desde o início, sabíamos que entrar em Honduras não seria uma tarefa fácil. Eu acabei de falar com a embaixada. Com os aeroportos fechados, a única opção era seguir por terra. Escolhemos El Salvador, país vizinho. Antes de tentar cruzar a fronteira, seguimos com um grupo de jornalistas brasileiros para a Embaixada de Honduras em El Salvador. Nosso objetivo era conseguir um visto para facilitar a entrada em Honduras. Com o documento em mãos, optamos por seguir viagem noite adentro, mesmo sabendo dos riscos impostos pelo toque de recolher. Por medida de segurança, identificamos o carro alugado com as palavras imprensa e TV. Bem perto de Honduras, uma longa fila de caminhões impedia o tráfego. Com cuidado, pela contramão, conseguimos chegar à fronteira. Bom, a gente chegou aqui, são 7 da noite, horário local, aqui, 10 da noite, horário de Brasília, e a gente chegou na fronteira de El Salvador com Honduras. E a gente conseguiu finalmente, parece que apresentando os documentos, o passaporte e o visto, a gente acha que vai realmente conseguir passar. Já tem um motorista aqui de Honduras que nos aguarda e a gente vai fazer essa troca do motorista de El Salvador que nos trouxe até aqui e vamos seguir viagem rumo à capital de Honduras. Numa estrada mal iluminada e quase sem sinalização, passamos por várias barreiras militares. Mesmo com todas as autorizações para entrar no país, era preciso dar explicações para os oficiais. Finalmente chegamos à capital, Tegucigalpa, no fim da noite. Por causa do toque de recolher, a cidade parecia fantasma. A crise em Honduras se reaqueceu no último dia 21, quando o presidente Manuel Zelaya, deposto em 28 de junho, retornou ao país inesperadamente. Ele encontrou abrigo na Embaixada do Brasil, junto com vários seguidores que se espalharam pelos corredores. O governo golpista reagiu, cercou a representação brasileira com forças do Exército e cortou a energia, a água e o telefone por algumas horas. A volta de Zelaya provocou uma onda de protestos violentos. As ruas de Tegucigalpa foram o cenário de momentos de muita tensão. Saques e atos de vandalismo foram registrados em vários pontos da capital. O confronto entre os partidários de Zelaya e a polícia se agravou nas proximidades da Embaixada Brasileira. Foi decretado toque de recolher em todo o país durante 3 dias. Os aeroportos foram fechados. Centenas de pessoas foram presas nos primeiros dias da crise. Na quarta-feira, as primeiras mortes foram registradas. Um homem morreu no hospital depois de levar um tiro num enfrentamento com a polícia. A outra vítima é um ativista de um bairro pobre da capital. Mas esse número pode ser maior. Segundo Zelaya, mais de 10 pessoas morreram nos confrontos. 5 manifestantes foram baleados, dentre os centenas de feridos. Pessoas se encuentran apostadas para rechazar rotundamente el gobierno de facto que se ha instalado en este país. Toda essa confusão política em Honduras foi detonada pelo golpe militar do dia 28 de junho. O presidente Manuel Zelaya foi preso em casa e mandado para Costa Rica. A Suprema Corte de Honduras o destituiu do cargo em razão da insistência em convocar um plebiscito. Ele queria mudar a Constituição para se candidatar à reeleição na votação marcada para novembro. Mas a cláusula pétrea, ou seja, irrevogável da Constituição hondurenha, proíbe a reeleição à presidência. Com o cargo de presidente considerado vago, os parlamentares hondurenhos elegeram Roberto Micheletti, então líder do Congresso. Desde o início da crise, o governo brasileiro condenou o golpe em Honduras e chamou o embaixador do Brasil em Tegucigalpa de volta.
O Ministério das Relações Exteriores de Honduras acusou o presidente Lula de intromissão nos assuntos internos do país. O governo brasileiro avisou que o presidente deposto de Honduras, Manuel Zelaya, poderá ficar na embaixada brasileira o tempo necessário até que a situação seja resolvida. Enquanto as autoridades tentam se entender, a população vai às ruas. A palavra democracia dividiu os hondurenhos. Os simpatizantes do presidente deposto, Manuel Zelaya, classificam a situação atual como uma ditadura. Já os que apoiam o presidente Micheletti acusam Zelaya de causar instabilidade política no país. Pero a atitude do presidente Micheletti foi correcta? Claro que sí, en un 100%. Y legalmente está comprobado que aquí no hubo golpe de Estado. Pero estoy 100% consciente que el único propósito de Zelaya al venir aquí es el mismo propósito que tenía antes del 28 de junio, boicotear nuestras elecciones. A resposta dos opositores de Micheletti veio no dia seguinte e na mesma moeda, uma grande marcha pelas ruas da cidade. Bueno, yo quiero que ya nuestro presidente lo reconstituyan a donde tiene que estar. Yo quiero que él siga la presidencia, nuestro presidente que lo amamos mucho. A marcha passa em frente à embaixada americana e para bem próximo à embaixada do Brasil. A fúria dos manifestantes contrasta com a frieza dos militares. Nesse dia, os ânimos estavam ainda mais acirrados por causa da denúncia feita por Zelaya. Um gás tóxico teria sido lançado dentro da embaixada brasileira. Solo quiero decirles que nuestro presidente no es ningún asesino para que lo tengan con tantos policías. Estaban asfixiando a la gente en esa embajada. No es justo, es un asesinato. A los organismos internacionales. A disputa política também domina a imprensa local. Nos jornais e na TV, as informações são quase sempre parciais. Os canais favoráveis ao governo de fato culpam Zelaya pelo caos no país. Os contrários a Micheletti acusam o presidente de perseguição. O consenso só aparece na hora de noticiar o toque de recolher. Nas ruas, a população procura acompanhar de perto o que está acontecendo. Ouvir a população é fácil. Difícil é conseguir uma palavra das autoridades. O quarteirão onde fica a embaixada brasileira está fortemente cercado. Homens do Exército e da Polícia se revezam 24 horas por dia para impedir a passagem de quem quer que seja, inclusive dos jornalistas brasileiros. A filha mais velha de Zelaya tenta levar comida para o pai, mas é barrada na porta. La verdad es que no siento miedo, simplemente siento indignación porque eso es un derecho. Os únicos que conseguem se aproximar são os representantes da ONU.